Bem, pessoal, como eu falei, depois de ver toda essa conceituação com relação ao conceito da NH9 e da 10, algumas questões relacionadas a equações também, um pouco mais complexa, lógico, que em relação ao ruído. Vou passar agora 3 vídeos para vocês, certo? Prestem bem atenção nos vídeos. São vídeos razoavelmente curtos, né? No total vai dar aproximadamente 30 minutos os 3 vídeos, né? Separadamente falando, onde vai mostrar na prática, né, a aplicação dessas fórmulas. E após isso, eu vou passar para vocês, até meio-dia, os conceitos finais com relação a NHO de vibração, com relação também ao relatório, falar um pouco sobre a NR15, que tem um anexo de vibração 9 também, e depois vou deixar para vocês 2 atividades que vocês já receberam, né, daquelas atividades que eu já envio com antecedência, que é exatamente a aplicabilidade desse vídeo que a gente viu, que são as fórmulas. Vai ter uma de conceito, que a gente viu, e outra do cálculo, certo? Que a gente também precisa aplicar nessa atividade. Serão 2 questões só, e a gente retorna, quando a gente pausar aqui, às 2 horas da tarde, tá certo? Vou descompartilhar esse material e colocar o vídeo. Certo? Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre... Está todo mundo escutando, pessoal, o vídeo? Estou sim, professor. Perfeito. Sim. vibrações em mãos e braços, segundo a NH10, né? Mas eu vou pegar um exemplo que tem lá e a gente vai tentar explicar esse exemplo. Então, vamos lá. Como é que ele trabalha na NH10? Ele coloca lá o seguinte, ó. Pela manhã, um determinado trabalhador realiza o desbaste de 18 placas de granito. Gasta em cada placa 12 minutos. Então, ele tem 18 placas, vai lá, vai fazer o serviço dele, e cada placa 12 minutos, tá? Sendo gastos, em média, 3 minutos para a troca de uma placa desgastada pela seguinte. Então, ele tem um intervalo entre cada placa dessa de 3 minutos. Ok, isso ele faz pela manhã. À tarde, ele realiza a operação de polimento de 9 das placas desbastadas. Então, de manhã ele faz 18, ele pega 9 dessas 18 e faz o serviço dele. O tempo médio de polimento está em torno de 27 minutos, tá? Sendo gasto também, em média, 3 minutos para a troca de uma placa polida pela seguinte. Esse intervalozinho de uma placa para outra em torno de 3 minutos, ok? Então, ele tem um serviço pela manhã e ele tem um serviço pela tarde. E os dois têm vibração. A alternativa adotada para avaliação da exposição a vibrações foi considerar 2 componentes de exposição, sendo uma correspondente à operação de desbaste de cada placa, com duração média de 12 minutos pela manhã, e a outra relativa à operação de polimento, com duração média de 27 minutos pela tarde. E aí ele fala de componente de exposição. Bora ver o que está lá escrito na NH10 sobre isso. Componente de exposição é parte da exposição diária que pode ser representada por um único valor da aceleração resultante de exposição parcial AREP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma componente, ele vai pegar lá, uma componente é pela manhã e o outro componente é pela tarde. Só que a componente da exposição pode ser decorrente de uma única operação ou consequência de 2 ou mais operações executadas de forma quase que não sai, sequencial. Então, qual é a ideia aqui?
Se ele fizesse só uma coisa, só teria uma componente e está resolvido. Só que aqui ele faz 2 serviços, né? E 2 serviços em horários diferentes. Então, eu vou pegar uma componente de exposição pela manhã e uma componente de exposição pela tarde. Continuando nossa história. No estudo da primeira componente de exposição, decorrente da execução da operação de desbarte, foram feitas medições em 8 repetições selecionadas de forma aleatória. Lembra lá? Ele faz 18 placas de granito. Só que eu vou pegar uma amostragem, não peguei as 18, eu fiz a avaliação, lá fiz a medição em 8 para ter uma amostral. Tá? Coloquei o equipamento e medi em 8. E aí, só para a gente lembrar também a questão dos eixos. Então, para a gente lembrar que para mãos e braços, o eixo X é cima para baixo, né? Na vertical. Cima para baixo não, na vertical. O eixo Z é para frente, assim, em relação ao punho, tá aqui na imagem. E o eixo Y é para lateral, tá? Então, só para a gente entender isso, tá? X, Z para frente e para trás e Y nas laterais. Ok. Então, eu coloco o equipamento e vou pegar essas informações. Por quê? Porque eu vou precisar da aceleração média resultante. Bora ler aqui o conceito e depois a gente comenta. Corresponde à raiz quadrada da soma dos quadrados das acelerações médias, medidas segundo os 3 eixos ortogonais, x, y, z, definida pela expressão que segue. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar da aceleração média no eixo x. Lembra? Na vertical. Eu vou precisar no eixo y, na lateral. E eu vou precisar no eixo z, para frente e para trás. Só que ainda tem um f aqui, um fator de multiplicação. Não é um problema, porque aqui vai ser 1, tá? Então não vai fazer diferença. 1 vezes esse valor vai dar ele mesmo. Vou pegar cada valor desse ao quadrado, tá? Somo e depois eu tiro a raiz. Não entendi, professor. Tinha calma com a matemática. Bora lá que você vai entender agora. Vamos pegar então, coloquei equipamento e obtive que o eixo X, aceleração média, deu 3,9. No eixo Y deu 3,4 e no eixo Z deu 2,8. Ok? Então, eu obtive os 3 valores em cada eixo. E aí, vou jogar na equação. Então, o que vai acontecer? 1 vezes 3,9, que é o eixo X, 1 vezes 3,4, que é o eixo Y, 1 vezes 2,8, que é o eixo Z. Eleva ao quadrado, cada um deles, tá? Tiro a raiz, deu 5,88, que é aproximadamente 5,9. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma exposição dessa. Vamos voltar lá para o início para você entender. Lembra que ele faz isso aqui 18 vezes? Tá? Eu estou pegando uma das vezes. Então, 12 minutos ele demorou uma, né? Então, uma vez que ele fez, eu estou fazendo essa avaliação. E aí, nessa única avaliação que eu fiz, deu esse valor de 5,9. Só que, na verdade, essa é a primeira. Lembra que ele falou que ele fez 8 das 18? Então, na segunda deu 5,2, na outra deu 5,7, 5,5, 5,8, 5,1, 5,3, 5,5. Então, eu tenho a aceleração média para cada um dessas amostras que eu peguei. Só que eu preciso de um valor único. E o que eu faço, então? Eu preciso da aceleração resultante de exposição parcial. Este parâmetro poderá ser resultado de uma média aritmética das acelerações médias resultantes obtidas cada vez que a componente de exposição é repetida. O que é isso aqui? Eu não estou fazendo a avaliação da aceleração resultante pela manhã, por isso que é uma aceleração resultante de exposição parcial, porque depois eu vou ter que fazer a mesma coisa para o serviço dele à tarde. Então, eu vou fazer aceleração de exposição parcial pela manhã, o AREP pela manhã e o AREP pela tarde. Como é que eu faço isso? Facílimo. Eu pego esses valores aqui, ó, e somo e divido por 8. Não são 8 amostras? Então, só fiz somar eles e dividir por 8. A média da aceleração resultante de exposição parcial é 5,5. É o valor pela manhã. Matamos amanhã. Só que no estudo da segunda componente de exposição, relativa à execução da operação de polimento, foram feitas medições em 5 repetições das componentes selecionadas de forma aleatória. Tá? Então, bora voltar. Lembra que pela manhã ele faz 18, mas pela tarde ele faz 9 placas. Tá? Dessas 9 placas, nós não pegamos as 9. A gente só pegou quanto? A gente pegou 5. Tá? Pegamos 5. Então, aqui estão os valores. Então, o que eu ia fazer? Fazer esse cálculo aqui para cada uma das 5 que a gente vai medir à tarde. Tá? E aí deu 4,2, 3,6, 3,9, 4,5, 3,8.
Só que eu preciso do AREP, né? Eu preciso da aceleração resultante de exposição parcial. O que eu faço? Somo e divido por 5. Na hora que eu somei e divido por 5, deu 4. Então, eu já tenho o AREP da manhã, eu já tenho o AREP da tarde. O parcial da manhã e o parcial da tarde. Tá resolvido agora, né? O que eu faço agora? Eu tenho que ter o total, né? Um detalhe que a gente tem que lembrar. Neste exemplo, deve ser observado que a jornada de trabalho corresponde a 9 horas, ou seja, 540 minutos. Então, o cabra trabalha 9 horas nesse dia que a gente avaliou e significa 540 minutos de exposição. A gente precisa desse valor em minuto. Vamos, então, para a aceleração resultante de exposição. Eu já tenho as parciais, agora bora para a resultante. Como é que eu calculo a resultante? Raiz de 1 sobre, não são 9 horas, 540? Então, esse tempo total, 1 sobre 540, vezes, aí eu aprendo aqui, ó. Lembra que ele fez 18 repetições pela manhã? Ele fez 18 repetições e a média que a gente achou foi 5,5 elevado ao quadrado. E cada repetição dessa dura 12 minutos. Então, matei aqui amanhã. E à tarde? Ele fez 9 repetições. A média de aceleração deu 4. E ele demora em cada vez que ele faz essa repetição aqui, 27 minutos em cada uma. Então, faço o cálculo agora. Ao fazer o cálculo, deu 4,393 metros por segundo ao quadrado. Já tenho a aceleração resultante para essas 9 horas. Só que tem um problema. Olha aí. A determinação da aceleração resultante de exposição normalizada é feita como estabelecido a seguir. Existe um tempo padrão normalizado, que é de 8 horas. Eu sei que 9 é tanto, mas na hora que eu for comparar com o limite de tolerância, eu vou comparar o AREM, que é uma exposição normalizada para 8. Então, bora converter esse ARE para o AREM. Como é que eu faço isso? Também é fácil, isso é mais fácil ainda. Eu pego o valor do ARE, que nós já temos, 4,393, multiplica pela raiz do tempo que ele fica exposto às 9 horas, ou seja, 540, dividido pelo tempo que ele de 8 horas, 480. Ao fazer esse cálculo, dá 466, aproximadamente 4,7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração resultante de exposição normalizada, o AREM, ok? Para 8 horas. Mas isso aqui é muito ou é pouco? Não sei, bora ver agora. Tem um critério de julgamento e tomada de decisão. Se der de 0 a 2,5 aquele valor, é aceitável. No mínimo, manutenção da condição existente. Tá? Então, tá tranquilo. Se der de 2,5 a 3,5, já está acima do nível de ação. No mínimo, adoção de medidas preventivas. Se der de 3,5 a 5, já é uma região de certeza. Não chegou no limite de exposição, mas já está ali um pouco acima, muito mais acima do que deveria do nível de ação. Né? Então, a adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da exposição diária. E se der acima de 5, está acima do limite de exposição, adoção imediata de medidas corretivas. O nosso valor deu quanto? 4,7. Está aqui, ó, na região de certeza. Então, tenho que implantar medidas preventivas e corretivas. Recomendo, para quem tem um pouquinho de dificuldade com matemática, anota os valores todos, tenta fazer aí na calculadora e vê se fica, se bate nos resultados. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato aí pela descrição, pelos comentários, tá? Como você sabe, todo vídeo tem a indicação de um livro. E o livro que eu vou indicar hoje é o Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos, da editora RTX Ambiental, e os autores Rosenberg Roger e Marcos Bastos. Ah, um detalhe. Eu vou tentar fazer na próxima semana o outro exercício, que é um pouquinho diferente desse aqui, para fixar melhor a informação. Qualquer coisa, a gente ainda vai falar também da vibração de corpo inteiro. Eu comecei por esse, mas eu pretendo falar também sobre vibração de corpo inteiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já Fica bem mais simples, né, pessoal? Aplicando. É bem complexo, se você ver só as expressões, as equações. Aí, ixi, que hora acaba a aula hoje? Vocês são muito precisos, hein? Tá, a gente vai parar aqui daqui a pouco, perto de meio-dia a gente para e retorna às 14 horas. Eu acredito que não ultrapassa as 16, tá? A gente vai ser mais leve, tá certo?
Pode ser um e-mail, então, pessoal? É um e-mail a gente retorna. Ah, perfeito. Lá, vou passar o próximo vídeo, ele é do mesmo profissional. Ele tem esse canal, né, Jornal Segurito. Ele tem uns vídeos bem interessantes. Vou compartilhar aqui para vocês. Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar falando sobre vibrações. Tá funcionando bem o áudio, pessoal? Dá sim, professor. Perfeito. Esse fim de semana a internet deu certo. Não troquei a internet não, viu? Mas deu certo. Mãos e braços. No segundo exemplo da NH, continuar falando sobre vibrações em mãos e braços. No segundo exemplo da NH10. Recomendo que você assista o vídeo anterior. Vou colocar na descrição do vídeo, porque alguns conceitos eu vou passar direto, que eu já expliquei no vídeo anterior. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: um determinado trabalhador, pela manhã, faz o quê? Ele tem uma ferramenta, e essa ferramenta, ele fica utilizando essa ferramenta em torno de 30 segundos, tá? Dá uma pausa de 10 segundos e pega uma segunda ferramenta que também expõe ele à vibração. E com essa ferramenta, ele fica em torno de 20 segundos. Esse é o serviço dele, tá? Pega uma ferramenta, 30 segundos, tem um intervalo, 10 segundos, pega a próxima ferramenta, 20 segundos. À tarde, ele continua trabalhando, mas não trabalha exposto à vibração, ok? E a jornada diária do trabalhador é de 8 horas e 48 minutos. É o tempo que ele fica trabalhando todo dia. Algumas observações importantes. Cada ferramenta é utilizada muitas vezes por curtos intervalos de tempo. Então ele fica a manhã toda mesmo, tá? É curtinho, mas é muitas vezes que ele utiliza. O intervalo de tempo entre o uso da ferramenta também é de curta duração. Lembra? São 10 segundos apenas entre uma ferramenta e outra. E a medição da vibração será feita utilizando o acelerômetro fixado em cada uma das ferramentas, segundo a opção adotada pelo avaliador. Então ele vai prender no próprio equipamento, na própria ferramenta. Ele não vai ficar segurando na mão dele, tá? Vai prender na ferramenta e o trabalhador vai segurar a ferramenta. Isso aí é tudo importante. E podem ser identificadas duas componentes de exposição. Então, quais vão ser essas componentes de exposição? Primeiro, a utilização da ferramenta 1, mais intervalo de tempo, até a próxima utilização da mesma ferramenta. Então, a componente de exposição 1 é eu pegar a primeira ferramenta, mas esse tempo todo até ele pegar novamente. E a segunda componente de exposição é a utilização da ferramenta 2, mais o intervalo de tempo até a sua próxima utilização. Então, deve ser observado que, neste caso, no tempo de duração de cada componente de exposição, além do tempo efetivo de contato da mão com a vibração, são computados também o tempo utilizado para troca de ferramenta e o tempo de operação da outra ferramenta. Então, eu vou contar, eu estou trabalhando com essa, parei, usei a outra ferramenta, aí tem outro intervalo, aí quando eu pego de novo, parou o tempo. Aí seria isso, tá? Vocês vão entender agora. Então, bora lá. Pegar o exemplo da primeira componente. 30 segundos trabalhando com essa ferramenta, mais 10 segundos parado, mais 20 segundos com a outra ferramenta, mais 10 segundos parado. Ou seja,
O ciclo desse aqui, desse primeira componente, são 70 segundos. E a segunda componente de exposição? 20 segundos com a ferramenta, tá? Mais 10 segundos parado, mais 30 segundos com a primeira ferramenta, mais 10 segundos parado, que vai dar 70 segundos. Então, isso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você já vai entender. Ó, embora o trabalhador opere as duas ferramentas de forma alternada, o avaliador efetua a medição considerando cada componente de exposição separadamente, uma vez que, no exemplo, optou-se por fixar o acelerômetro na ferramenta que está sendo objeto de estudo e não na mão do operador. E o que vai acontecer? Ó? Aqui está um exemplo, ó, como está na ferramenta. Ó. Assim, quando a medição estiver avaliando o uso da ferramenta 1, no momento que o operador estiver operando a ferramenta 2, o registro estará sendo da ferramenta 1 na condição parada. Então, bora entender isso. Coloquei o equipamento na ferramenta 1. Usei a ferramenta 1. Tá. 10 segundos de intervalo, fui para a ferramenta 2. Eu não transferi o equipamento para a ferramenta 2. Eu estou contando aquele tempo todo como sendo ciclo da ferramenta 1. Parei de avaliar os 70 segundos, agora, se eu quiser, eu posso avaliar a ferramenta 2. Vou tirar o equipamento, vou colocar na ferramenta 2 e vou fazer o ciclo. Então percebe que não vai dar a mesma coisa. Por isso que eu tenho uma componente de exposição 1 e uma componente de exposição 2. Ó, também foi constatado pelo avaliador que ao longo do período da manhã, em média, o operador utiliza 180 vezes cada ferramenta. Então percebe que é muitas vezes, então, como os períodos são curtos, ele vai usar cada ferramenta dessa 180 vezes pela manhã, porque à tarde ele faz outra coisa. Tá. Neste exemplo, no estudo da primeira componente de exposição, a integração do sinal foi mantida de forma continuada, cobrindo 21 repetições desta componente, sendo obtido o valor de aceleração, né, média de 4 metros por segundo quadrado. Então o que ele fez? Ele pegou, são 180, né? Ele pegou 21 repetições, considerando a primeira ferramenta, onde segura a ferramenta e o resto está parado. Aí vai começar de novo. Segura a ferramenta e o resto está parado. Tá? Que é o intervalo, mais pegando a segunda ferramenta. Então ele pegou 21 vezes isso aí. E aí deu, na média, 4 metros por segundo ao quadrado. O cálculo tá lá no vídeo anterior, tá? Depois assiste lá. Neste caso, o resultado dessa aceleração obtida já corresponde ao valor do AREP, da aceleração parcial, a ser atribuída à componente de exposição e análise. Tá? Para a segunda componente, vai ser a mesma coisa. Ó, para a segunda componente da exposição, foi adotada a mesma forma de medição utilizada para a primeira componente. Neste caso, cobrindo 28 repetições desta componente, sendo obtido o valor de aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele fez? Pegou a segunda ferramenta, colocou lá o equipamento, ligou. Vai ter aquele período parado, vai ter o período com a outra ferramenta que ele não vai contabilizar, vai ficar, parecer que está parado, mais o tempo de intervalo. Esse ciclo aí, deixou lá, tá? Fez isso 28 vezes. Das 180, 28 vezes. E na média aí deu 7,5. Ok. Determinando-se a aceleração resultante da exposição, seguindo os procedimentos apresentados, temos o quê? Então, eu já tenho as duas componentes de exposição. Tá? Então, resultante parcial 1 e resultante parcial 2. Como é que eu vou calcular o total disso aí? A fórmula é essa aqui embaixo, a equação é essa. 1 pelo tempo, esse é o tempo da jornada, tá? Mais a somatória do número de vezes a aceleração parcial, vezes o tempo do ciclo. Vocês vão entender agora. Então, área vai ser, ó, a raiz de 1 sobre o tempo da jornada. A jornada, lembra que era 8 horas e 48 minutos? Isso em segundos dá 31.680 segundos. Então, 1 sobre 31.680 segundos. Está aqui a equação. Ó. Vamos voltar. Mas a somatória do quê? Das parciais. Lembra que ele faz 180 vezes o uso de ferramenta? Então, é 180 vezes a aceleração ao quadrado vezes 70. O que é 70? É o ciclo. Ferramenta 1, mais pausa, mais ferramenta 2, mais pausa. Aí bora pegar agora a componente de posição 2, que vai ser como? 180 vezes, ele usa também 180 vezes, vezes a aceleração de 7,5 ao quadrado, vezes 70. Fazendo esse cálculo todo, vai dar 5,36 metros por segundo ao quadrado.
Se você tem um pouquinho de dificuldade com matemática, recomendo que você refaça o cálculo para verificar se deu exatamente isso, tá? 5,36 metros por segundo ao quadrado. Só que isso aqui não acabou, porque eu preciso agora calcular a aceleração resultante de exposição normalizada. Tá? Normalizada para quanto tempo? Para 8 horas. Como é que a gente calcula? A gente pega esse área aqui, tá? Que é essa aceleração resultante da exposição, pega esse valor de 5,36 e vamos fazer o seguinte, a área vezes a raiz de t por t0. O que é isso? O t é o tempo que ele fica exposto. Lá às 8 horas e 48 minutos, que em segundo dá 31.680. E o T0 é o tempo padrão, que são 8 horas. 8 horas, 480 minutos, ou seja, 28.800 segundos. 31.680 por 28.800, raiz disso, vezes 5,36, o AREM vai dar 562, que é aproximadamente 5,6 metros por segundo ao quadrado. Então, achamos o AREM. Esse AREM eu vou comparar, tá, com o critério de jogamento. Então, se der 0 até 2,5 metros por segundo quadrado do AREM, ó, é aceitável. De 2,5 a 3,5 já está acima do nível de ação, já tem que fazer alguma coisa. Adoção de medidas preventivas. De 3,5 a 5 é região de certeza. Então, já precisa de adoção de medidas preventivas e corretivas, ó, visando a redução da exposição diária. Agora, se der acima de 5, que foi o nosso caso, deu 5,6, ó, já está acima do limite de exposição, então precisa de adoções imediatas de medidas corretivas. Então, nesse exemplo, eu já teria que ter medidas preventivas e corretivas, tá? Porque está acima do limite de exposição. Insisto para você assistir o vídeo anterior. Vamos lá, você sabe que todo vídeo tem a indicação de um livro. E o livro de hoje é esse aqui, ó, Vibração Ocupacional e Ambiental, Guia Técnico e Prático. A editora 3R Brasil, foi editado pela 3R Brasil Tecnologia Ambiental, e o autor Rogério Dias Regazzi. Ele dá uma geralzona sobre a parte de vibração, apresenta legislação e tudo mais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar o e-mail para sobralj@hotmail.com. Deu certo o vídeo, né, pessoal? Todo mundo não ficou travando. Vou passar o terceiro vídeo agora, ele de novo, só que agora são medidas preventivas. Lembrando que todo esse material que ele passou aqui, que a parte prática, digamos assim, né, ele pegou dentro da HO, tá na NHO, tudo isso aí. Tem as questões, né, resolvidas, né, a solução dessas questões na NHO, tá? Tem algumas opções lá de, 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 de como resolver, né, e a solução. Compartilhando tudo.
Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre medidas preventivas Ok com o áudio, né? Qualquer coisa vocês me avisam no chat. e corretivas para vibração. Preventivas e... Eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre medidas preventivas e corretivas para vibração. É um agente que nem todo mundo leva em consideração quando faz suas avaliações. Meio deixar de lado, mas ele é bem importante e por isso resolvi comentar sobre isso. Então, vamos começar pelas medidas preventivas. Onde é que está isso aqui? Você encontra principalmente na NHO 9 e na NHO 10, nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. E eu vou ter aqui, as medidas preventivas são ações que visam a minimizar a probabilidade que as exposições à vibração causem prejuízo ao sistema mão e braço, e no nosso caso também corpo inteiro, e a evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. Então, esse é o objetivo. Devem incluir, olha lá, primeiro, monitoramento periódico da exposição. E isso aqui é um problema. Esse monitoramento, em boa parte das empresas, não é periódico, não há uma periodicidade. Às vezes não é nem feito, na verdade. O ideal é que eu tivesse uma frequência boa, né? Pelo menos, sei lá, semestralmente, para ir acompanhando a evolução, porque, digamos que você fez a avaliação hoje, esse equipamento que o trabalhador está fazendo alguma atividade, ele vai desgastando. Então, uma coisa é você fazer a avaliação em janeiro, outra coisa é você fazer a avaliação talvez em setembro. E é muito comum termos problemas de manutenção nas empresas. Então, esse monitoramento iria ajudar a identificar. E além desse monitoramento, a informação e a orientação dos trabalhadores, lógico, tem que orientar os trabalhadores, e por fim, e o controle médico, para saber, o médico vai depois verificar, olha, apesar do que vocês estão fazendo, não está dando certo. Então esse controle médico iria ajudar em relação a isso. O monitoramento periódico consiste em uma avaliação sistemática e repetitiva. Então por isso que eu estava falando do monitoramento. E tem outra também, eu já falei isso aqui várias vezes, mas sempre é bom alertar. Pegar uma amostra em nada é exatamente a mesma coisa. Isso não é o monitoramento. E é como é feito. E às vezes é uma amostra em 10 minutos de um determinado dia. Então no outro dia a atividade foi mais intensa, no seguinte foi menos intensa. Eu preciso de uma amostral maior para ter realmente uma certeza daqueles valores. Certeza não, para diminuir o erro, tá? Então, o monitoramento consiste em uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle visando a um acompanhamento do nível de exposição, tendo em vista a introdução ou a modificação das medidas de controle sempre que necessário. Tá. E os trabalhadores devem ser informados e orientados sobre o quê? Bora lá. Primeiro, riscos decorrentes da exposição à vibração. Então, o trabalhador tem que saber quais são as consequências em relação àquela exposição de vibração que ele está. Isso é função nossa passar para ele. O seguinte, cuidados e procedimentos recomendáveis para a redução da exposição, como por exemplo, dentro de condições seguras, utilizar o mínimo de força de preensão na sustentação e no deslocamento da ferramenta. Então, preensão, né, envolver o objeto. Eu lembrei até uma história que aconteceu comigo quando eu trabalhava ainda como estagiário na construção civil. E eu lembro que tinha um trabalhador trabalhando com martelete pneumático. Ela estava lá com martelete, papapá. E aí eu falei, deixa eu tentar. Eu sempre fui magro, e naquela época eu era mais magro ainda. E eu fui pegar esse martelete. Quando eu fui pegar o martelete, eu não conseguia me controlar. Aí ele falou, olha, não é assim. Lógico, você tem que se segurar com uma certa firmeza, mas você não pode brigar com a máquina. Se você brigar com a máquina, o impacto é muito grande. Então ele estava fazendo exatamente o que está sendo recomendado aqui na NHO. Então, só para além de utilizar o mínimo de força de preensão. Não adianta segurar, porque você leva todo o impacto. Buscar ajuda médica sempre que sentir nas mãos, de forma contínua, formigamentos, dormências intensas e dor. Então tem que orientar o trabalhador para ele procurar um médico da empresa, se tiver médico da empresa, ou acompanhamento médico nesses casos. Eventuais limitações de proteção das medidas de controle, sua importância e seu uso correto. Então a gente precisa também orientar o trabalhador em relação, olha,
isso aqui funciona, mas não é 100%. Por exemplo, aquelas luvas antivibratórias, elas têm uma certa limitação. Elas funcionam dentro de determinadas frequências. Que mais que ele falou? Sua importância e seu uso correto. Como utilizar de forma correta as medidas de controle implantadas. E também orientar os trabalhadores para eles informarem seus superiores sempre que observar níveis anormais de vibração durante o uso das ferramentas. Então você está usando uma determinada ferramenta, só você, só a pessoa, o usuário, vai perceber quando essa ferramenta começou a vibrar mais. Então está com uma furadeira, uma parafusadeira, você consegue perceber, olha, está aumentando isso aqui, não está normal. Tá? Então essa orientação tem que ser dada ao trabalhador para que ele possa informar ao seu superior. A maioria das orientações aqui são relacionadas a mãos e punhos. Bora ver agora algumas orientações de medidas preventivas para corpo inteiro. Até agora a gente só está falando de medida preventiva. Depois a gente fala das corretivas. Então, para corpo inteiro, cuidados e procedimentos necessários para a redução da exposição à vibração, como, por exemplo, adotar velocidades adequadas no uso de veículos, evitar dentro do possível superfícies irregulares, ajustar o assento do veículo em relação ao posicionamento e o peso do usuário. Vou comentar um aqui. Superfícies irregulares e velocidade. Imagina que você está numa empilhadeira, passando uma área que tem brocrete. Você vai vibrar muito. Tá? Então, nessa área, a orientação é que você ande bem devagar, para esse impacto ser menor. Cuidados a serem tomados após a exposição, tais como evitar levantar pesos ou fazer movimentos bruscos de torção ou flexão. Então você está numa atividade que era a vibração lá de corpo inteiro. Parou, tua coluna já estava levando porrada. Aí tu vai agora carregar peso, vai torcer, vai flexionar. Eu recomendo aqui, não faça isso, essa orientação. Informar seus superiores sempre que observar níveis anormais de vibração durante o uso dos veículos ou durante a execução das atividades. Ou em plataforma de trabalho. Mesma coisa que a gente tinha lá para mãos e punhos. Só o trabalhador, o operador lá, vai saber quando a máquina está vibrando mais do que o normal. E ele deve informar a empresa. E para finalizar, as medidas de caráter preventivo descritas nesse subitem não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função das particularidades de cada situação. Então, isso aqui é só uma orientação geral, mas se você tiver outras medidas, é recomendável que faça. Tá? Bora agora para as medidas corretivas. Entre as diversas medidas corretivas podem ser citadas, primeiro, modificação do processo ou da operação de trabalho, podendo envolver a substituição de ferramentas e acessórios, a reformulação ou a reorganização de bancadas e pós-trabalhos, a alteração das rotinas dos procedimentos de trabalho, a adequação do tipo de ferramenta, do acessório utilizado e das velocidades operacionais. Então ele está dizendo aqui, vamos mudar o processo. É isso que ele está falando. Então, como medida corretiva, seria uma boa, mas infelizmente nem sempre será possível. Então, a gente vai tentar, mas nem sempre é possível. Depois, manutenção das ferramentas, em especial aquelas com eixos excêntricos, de forma a mantê-las em bom estado de conservação. Eixo excêntrico é aquele que eu tenho aqui, alguma coisa girando, por exemplo, só que o eixo não é no meio, ele é excêntrico, é um pouquinho para o lado. E aí, se isso aqui estiver desregulado, percebe que o impacto vai ser maior ainda, vai gerar mais vibração ainda. Então a gente tem que tomar cuidado. Troca de componentes gastos ou defeituosos, tais como discos, rebolos, ponteiras, corrente de cortes, mancais, rolamentos e acoplamentos. Vou tentar dar aqui o exemplo para a ponteira. Naquela época lá que eu trabalhava na construção civil, que tinha um martelete. O martelete, ele vai ter uma ponteira, né, para fazer quebrar lá a pedra, o que seja. Essa ponteira, ela vai desgastando, vai ficando rombuda primeiro, aí tem que amolar ela, e ela também vai desgastando. Às vezes ela fica só uma pontinha. O problema é que a empresa quer que use até o final, porque aquilo é caro. E para o trabalhador também, acaba desgastando mais se ele está usando uma ponteira que não está bem amolada ou que já está só no finalzinho. Então, esse custo-benefício aí, para analisar e para não ter consequência para o trabalhador, também tem que ser verificado. O outro item, redução do tempo de exposição diária. Isso também na teoria é bonito, mas na prática é meio complicado.
Se você tem lá um serviço para fazer, dificilmente vão deixar que você faça só parcialmente e aí o resto você conclua no próximo dia. Eu posso tentar com o outro item, né? Alternância de atividades e operações. Então, fazer um revezamento. Se for possível, seria uma boa trocar com outro trabalhador para que aí ele fique exposto, você não fica. Mas dependendo da intensidade, da frequência, eu vou acabar prejudicando os dois. Essas são orientações corretivas para mãos e punhos. Bora ver agora de corpo inteiro. A adequação de veículos utilizados, especialmente para a adoção de assentos antivibratórios. Então, quem anda de ônibus sabe que o assento dos passageiros não tem nenhuma espécie de amortecimento. E às vezes você voa no ônibus, né? Tanto impacto tem, passando no buraco e tudo mais. Em geral, o assento do motorista, ele tem uma espécie de amortecimento e aí diminui essa vibração. Então, em veículos, isso é extremamente importante. A melhoria das condições e das características do pisos e pavimentos utilizados para a circulação das máquinas e dos veículos. Então, aquilo que eu falei, né? Se eu tenho um piso todo irregular, a vibração desse trabalhador em relação ao corpo inteiro vai ser muito mais intensa. Então, a gente precisa fazer esse nivelamento, né? Manutenção de veículos e máquinas envolvendo especialmente o sistema de suspensão e amortecimento, assentos do operador, calibração de pneus, alinhamento e balanceamento, troca de componentes defeituosos ou desgastados, de forma a mantê-los em bom estado de conservação. Isso aqui é fazer a manutenção do veículo. E isso, por exemplo, eu estou pensando numa empilhadeira, mas eu estou pensando também no veículo, um carro, uma moto da própria empresa. Essa manutenção às vezes é deixada de lado. E a gente tem que colocar isso nas nossas inspeções periódicas e verificar se está sendo feito. E ele fala no final assim, ó, as medidas de caráter corretivo descritas nesse subitem não excluem outras medidas que possam ser consideradas necessárias ou recomendáveis em função das particularidades de cada situação. Então, você deve complementar com outras medidas preventivas ou corretivas. Isso aí é só uma orientação geral da NH. Com outras medidas preventivas ou corretivas. Isso aí é só uma orientação geral da NHO. Eu tinha esquecido dos livros, aí eu tenho aqui um do lado, eu vou pegar esse aqui mesmo. E esse livro é muito bom. Higiene Industrial, é da editora UOC. Não é um livro em português, é um livro espanhol, mas é um livro que fala sobre toda a parte de higiene. Ele não é tão aprofundado quanto outros que eu tenho aqui. Por exemplo, esse aqui, Manual de Higiene Industrial da Fundação Mafre, está na segunda edição. Esse aqui é o livro para aprofundamento, também é em espanhol, mas é muito bom. Mas esse aqui, para quem está começando, esse aqui você consegue até na Amazon. Eu já vi na Amazon esse livro aqui. Esse outro que eu mostrei, não. Esse aqui eu comprei correio em uma biblioteca na Espanha. Uma biblioteca não, é uma livraria na Espanha. Via correio, solicitei, é caro por causa do frete e tudo mais. Mas esse aqui você consegue na Amazon e ele é um pouco menos caro, então é mais viável. Só para ter uma noção, esse aqui era na faixa de 500, 600 reais. Mas vale a pena, é o livro na área de higiene, tá? Mas recomendo também para quem está começando esse outro de higiene. E aí eu vou colocar na descrição do livro, para poupar vocês no meu espanhol, o nome dos autores e também a editora. Vou colocar dos dois, tá? Dos dois livros. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço. Bem, pessoal, como vocês viram, né, a nossa NHO tem quase tudo, né? A gente consegue ver toda a questão do relatório, neste caso aí dos métodos indicados de prevenção, também estão todos lá, né? Então, assim,
é um indicativo, assim, um parâmetro, né, que a gente tem, e a gente precisa aproveitar, que a Fundacentro nos proporciona, né, de, de, de material, de conceitos, metodologias, parâmetros, né? Tudo isso a gente tem que usar, tem que estar lendo, tem que estar sempre atualizado com relação a isso. Lógico que, independentemente da área que a gente vai atuar como profissional, é importante fazer, se não cursos, né, especialização que seja, o curso de curto e médio prazo, também a aquisição de alguns livros, né? Ele indicou alguns livros muito legais da parte de higiene ocupacional, para quem tem realmente interesse. Também acho importante, até fiquei de trazer para vocês, acho que a próxima aula, se der, eu levo até para vocês verem lá na prática, né? Alguns livros também importantes para vocês estar adquirindo os livros base, né? Não são vários livros, né? Apenas os iniciais, como citou um desses aí, que eram mais simples, né? Para que se tenha realmente um embasamento de literatura inicial para algumas atividades. Por exemplo, de higiene ocupacional, que geralmente é o que a gente mais adquire, e de ergonomia, que é uma área também que eu gosto bastante e que acaba exagerando na compra dos livros, mas existem alguns livros que são realmente base, né? A gente tem a nossa norma regulamentadora, as NBRs, a NHO, mas também tem algumas literaturas importantes. Tá? Eu vou pegar para vocês durante a semana. Acho que eu peço para passar até no WhatsApp, para ver se já é mais fácil, né? Eu passo as fotos de alguns livros, né? Vocês preferem livros de ergonomia também ou mais a parte de higiene ocupacional? Né? Porque higiene ocupacional eu tenho poucos, eu tenho tem esses que ele citou aí, né, já, e eu não tenho esses, mas esses são excelentes, e tem o de ruído, do professor Samir, né, se você procurar ruído, professor Samir, né, ele é referência de ruído aqui no Brasil, foi ele que eu chamei para fazer uma avaliação do ruído do contact center, né, ele é referência não só no Brasil, mas internacionalmente também. Ele tem um laboratório em Santa Catarina, né, que é do ruído zero, é bem legal lá, nunca fui, mas disse que qualquer pessoa que quiser conhecer o laboratório é bem-vindo, e realmente, pelo que ele me falou, é uma situação bem desesperadora, né? Você imagina aí, quando está de madrugada, a gente em casa, a gente vê aquele silêncio, né, tal, chega, você escuta coisas que realmente você não escutaria no dia normal, no ruído que existe, o barulho normal do dia a dia, da semana, tal, e outros horários. E lá você sente não só o coração batendo, mas você sente a, a circulação do sangue nas veias, o pulso, isso que é um pouco desesperador, mas é uma experiência legal. Aí, com relação à ergonomia, né, tem alguns autores importantes, se vocês procurarem no site, né, da Ergo Limitada, né, que é professor Hudson Couto, né, são livros, nesse caso, já é para quem já está, como ele citou nesse outro livro em espanhol, né, já é um nível um pouco mais intermediário, né, mas é espetacular o material que o professor Hudson Couto tem. Eu tenho todos os livros dele, desde o primeiro que ele lançou, o primeiro volume, acho que da década de 90. Eu tive que comprar no sebo, e é bem difícil de encontrar, e não foi barato. Eu tenho todos os livros dele. Aí tem a questão também do professor Itiro Lida, que tem o livro Ergonomia, né, que é mais voltado para o pessoal de engenharia de produção também. Ele é como fosse, eu considero ele um manual de ergonomia, né, que ele é bem base, mas muito completo. Esse livro também, se você procurar Itiro Lida, a versão mais nova dele, acredito que seja 2016, também é um livro muito importante. Alguns livros vocês conseguem até em PDF já na internet, como. Eu estou tentando lembrar de cabeça aqui, tá? Mas é. Deixa eu mostrar. Eu tenho aqui alguns. Tem esse livro aqui também de Ergonomia do Corpo e do Cérebro. Esse aqui é de Hudson. Deixa eu ver aqui.
Ergonomia do Corpo e do Cérebro, também de Utsuko. Esse livro também é muito bom mesmo. Mas eu vou mandar para vocês alguns de ergonomia. E lógico que, se quiser também, como eu falei, as normas regulamentadoras elas estão disponíveis de maneira atualizada no site do Ministério. Mas aí, se quiser um livro com comentários sobre a norma regulamentadora, que é muito importante também, você não precisa ter vários, né? Eu tenho um, quer dizer, eu tenho também todos do professor Edivar Gonçalves, né? Que deu aula para vocês já, né? Os livros dele são realmente muito bons e existem lá recomendações e links, né, com jurisprudência e tudo mais. É bem legal. Tem parte de perícia no final, alguns dos livros dele. Então, seria importante também ter para abrir um pouco a visão, a parte jurídica, assim, com relação à norma regulamentadora, certo? Mas não precisa se desesperar para comprar livro, não, porque eu já compro há alguns anos e aos poucos vocês vão adquirindo, né, ler uma parte do livro, aí vai conhecendo outros. Mas eu vou ver alguns também da internet, que já tem na internet também. Ok? Tá. Não vai dar tempo de passar tanto slide agora, eu vou dar uma pausa de 1h30, a gente volta. Tá? Vou finalizar essa parte dos laudos e depois três atividades. Tem um vídeo também que eu não coloquei agora, que é a parte de corpo inteiro. Esse vídeo é um pouco maior. É basicamente o que eu passei agora, só que vai ter uma equação nova, né, que eu vou colocar só apenas essa parte do vídeo, porque seria uma demanda maior de tempo, mas para vocês terem esse entendimento também da aplicabilidade dos dois quadros, certo? Então, bom almoço, e do e-mail a gente retorna. Vou parar aqui a gravação, tá? Um pouquinho.